Eu acredito profundamente que nós vamos escolhendo a eternidade neste mundo, quer dizer, que é já aqui que nós construímos e criamos a eternidade e que aquilo que vamos encontrar é aquilo que nós fomos capazes de encontrar já aqui. Porque se não tivermos encontrado aqui, também não podemos encontrar mais tarde. São ecos que hoje gritam. São a afirmação de uma vida que querem fazer ressoar no futuro. Sofia de Mello Breyner Anderson, a conhecida escritora de livros para crianças e poeta como gostava de ser chamada, conheceu há dias honras de Panteão Nacional. A morada dos que enobrecem o nome de Portugal, sendo exemplo de cidadania, dignidade humana e luta pela liberdade. Eu entendo que algum declínio que todos nós sentimos e que nos preocupa nas democracias ocidentais é acompanhado de uma dessimbolização. Eu acho que é preciso dar aos símbolos a sua força, o seu valor e a sua função de exemplo. Em novembro de 2013, José Manuel dos Santos escrevia: "Não são os poetas que precisam de nós, somos nós que precisamos deles e das suas palavras de vida e de morte." Este texto, divulgado num jornal diário, dava início a um processo de ampla aceitação pública. Era o primeiro passo rumo ao Panteão Nacional. De alguma maneira, aquilo é o reconhecimento que aquelas pessoas, que a morte não prevaleceu contra elas e que, portanto, que elas estão vivas pelo seu simbolismo, pelo seu exemplo, pelo legado que nos deixaram e, neste caso, por maioria da razão ainda, pela sua obra. Os poetas, os grandes poetas, não morrem, porque continuam a viver sempre que nós abrimos um livro e lemos o que eles nos escreveram. Foi neste espaço, na cidade que a viu nascer, que Sofia primeiro descobriu os poemas e só depois a literatura. Foi na Quinta do Campo Alegre, propriedade do seu avô, hoje Jardim Botânico do Porto, que a jovem começou por traduzir a sua memória visual em procuras de verdade e de real. A Quinta do Campo Alegre, hoje em obras para amanhã ser o Museu de História Natural, guarda nos recantos do jardim e da casa a inspiração para tantas obras que evocam Sofia. Há um poema que diz: "Quando à noite desfolho e trinco as rosas." E Sofia acrescenta: "Isto é absolutamente verdade. Eu ia para o jardim da minha avó colher rosas. A minha avó já tinha morrido e era um jardim semi-abandonado. Colhia camélias no inverno e rosas na primavera." Depois Sofia acrescenta dizendo: "Trazia imensas rosas para casa. Havia sempre uma grande jarra cheia delas em frente da janela no meu quarto." Prossegue depois Sofia dizendo: "E depois eu desfolhava e comia as rosas, mastigava-as." Este é o referente do poema. É evidente que nós lemos o poema sem este referente. Mas Sofia ainda diz mais qualquer coisa a propósito do poema e diz o seguinte: "No fundo, era a tentativa de captar qualquer coisa que só posso chamar a alegria do universo, qualquer coisa que floresce." A
experiência do seu real, levada a todos de forma clara e concisa. Eis a característica que o responsável pela organização da edição da obra poética sublinha. A poesia de Sofia tem essa, enfim, altíssima qualidade, que é a de conseguir chegar a um número vastíssimo de leitores, e creio que, em parte, isso se deve justamente à precisão, à palavra certa, à concisão, ao rigor. Enfim, são termos muito repetidos quando se fala da poesia de Sofia, mas nunca é demais insistir nessa clareza, na claridade, enfim, que dá conta do modo como ela vê o mundo, dessa busca da beleza e da perfeição das coisas. A natureza, os jardins, mais tarde o mar e as cidades mostram um percurso amadurecido, mas de grande fidelidade pessoal, inscrito desde o primeiro livro de poemas. Eis o mar e a luz vistos por dentro. Terror de penetrar na habitação secreta da beleza. Terror de ver o que nem em sonhos eu ousara ver. Terror de olhar de frente as imagens mais interiores a mim do que o meu próprio pensamento. Há pouco referi o Herberto Helder, que dizia: a cada livro novo reata-me o antigo encantamento quando descobri o seu primeiro livro. Não é? E realmente, enfim, quando gostamos muito de um autor ou quando o descobrimos, estamos sempre a reler e não nos cansamos dessa leitura. A compilação num volume só, enfim, a mim fez com que continuasse sempre essa descoberta, esse encantamento, encontrando no livro diferenças, mas também a grande unidade. Não é? Cidade, rumor e vai-vem sem paz das ruas, ó vida suja, hostil, inutilmente gasta. Saber que existe o mar e as praias nuas, montanhas sem nome e planícies mais vastas que o mais vasto desejo. E eu estou em ti fechada e apenas vejo os muros e as paredes e não vejo nem o crescer do mar, nem o mudar das luas. Saber que tomas em ti a minha vida e que arrastas pela sombra das paredes a minha alma que fora prometida às ondas brancas e às florestas verdes. Nós encontramos uma capacidade de olhar o mundo e de perceber o mundo como lugar de Deus, o mundo ainda cheio desses vestígios primeiros de um tempo inaugural, de um dia limpo, de uma manhã ainda não violada pela frialdade ou pela crueza do mundo. Esses dados de um mundo inicial são também para ela olhados de um ponto de vista espiritual. E nessa igreja ela diz que oferece ao Deus invisível a sua oração, que é feita de amor pelo visível. E então, de facto, é muito importante na vida e na obra, porque de certa forma são indissociáveis, de Sofia de Mello Briner Anderson, esta paixão veemente, que era um termo que ela gostava muito, esta paixão veemente pelo visível. E é, no fundo, a fidelidade ao visível,
a fidelidade àquilo que vemos, a fidelidade a este mundo encarnado, que nos permite ser fiéis ao invisível. E era de facto, digamos, a partir da ideia de fidelidade, que ela constrói também a enorme tensão ou reivindicação ética que está na sua poesia. Ética e compromisso como fruto da sua pertença cristã. O espírito conciliar dos anos 60 veio fortalecer o que há muito o seu viver preconizava. No fundo, essa viragem eclesiológica que o Concílio Vaticano II inaugura e que vai ser depois corporizada também por tantos leigos e pastores no interior da Igreja e na Igreja Portuguesa, que vão viver a sua fé de uma forma desassossegada. Mas bendita a fé que se vive de uma forma desassossegada. A oposição ao Estado Novo era cada vez mais forte, uma causa partilhada com Francisco Sousa Tavares, seu marido, que sempre Sofia transpôs para a sua obra. Em 1965, Sofia junta a sua voz à de 100 católicos que se manifestam contra a guerra em África e a cumplicidade entre a hierarquia da Igreja e o regime de Salazar. Lembro-me perfeitamente disso porque foram várias as figuras, como acabou de dizer, de católicos que eram católicos que amavam a liberdade, o respeito pelos direitos humanos, a democracia e, portanto, não se conformavam com o regime em que vivíamos, que era um regime de perseguições constantes. A Igreja demonstrou sempre, quis sempre afirmar, ou uma parte dos que viviam, que professavam a religião cristã, que queria afirmar que não se coadunava, que não podia aceitar o regime em que vivíamos, porque ele contrariava inteiramente aquilo que está contido na doutrina cristã. Dai-nos, Senhor, a paz que vos pedimos, a paz sem vencedor e sem vencidos. Que o tempo que nos deste seja um novo recomeço de esperança e de justiça. Dai-nos, Senhor, a paz que vos pedimos, a paz sem vencedor e sem vencidos. Erguei o nosso ser à transparência para podermos ler melhor a vida, para entendermos o vosso mandamento, para que venha a nós o vosso reino. Dai-nos a paz sem vencedor e sem vencidos. Fazei, Senhor, que a paz seja de todos. Dai-nos a paz que nasce da verdade. Dai-nos a paz que nasce da justiça. Dai-nos a paz chamada liberdade. Dai-nos, Senhor, paz que vos pedimos, a paz sem vencedor e sem vencidos. A denúncia que brotava do compromisso cristão chegava às ruas nas palavras de Sofia e na voz de Francisco Fanhais. Vemos, ouvimos e lemos, não podemos ignorar. Vemos, ouvimos e lemos, não podemos ignorar. Vemos, ouvimos e lemos relatórios da fome, o caminho da injustiça, a linguagem do terror. Até que irrompe a madrugada tão esperada. Ela diz que a despertaram no meio da noite e lhe disseram há uma revolução na rua. Ela foi ouvir rádio. Ela tinha o rádio
numa divisão da casa que tinha uns vidros que davam para o jardim da casa, ali na Travessa das Mónicas. E ela ficou colada ao rádio a ouvir a evolução da Revolução e a perceber como é que a Revolução, e também pelo telefone, como é que a Revolução se ia construindo e se ia tornando vitoriosa. À medida que isto se ia passando, que as horas se iam passando, a noite foi dando lugar ao dia. E daí ela no poema falar, emergimos da noite e do silêncio. E ela, num desses testemunhos, liga isto à Páscoa, que tinha acontecido poucos dias antes, em abril, na semana anterior. E ela diz também aquilo, esta passagem, digamos, da noite ao dia, das trevas à luz, da escuridão à luz, foi para mim uma nova Páscoa e isso foi como um milagre o que nós vivemos nas ruas naqueles momentos. Havia nela sempre uma preocupação e uma disponibilidade para aquelas causas que ela considerava justas. Antes do 25 de Abril, ela teve um combate político-cívico muito importante. Ela disse em várias entrevistas que tinha chegado à política pelo cristianismo, pela leitura do Evangelho e por esse conceito de justiça fundamental que há nele. E a seguir ao 25 de Abril, empenhou-se em ações políticas concretas, quando achou que essas ações políticas eram importantes. Depois da Revolução, Sofia de Melo Breiner foi eleita para a Assembleia Constituinte em 1975 pelo Círculo do Porto, numa lista do Partido Socialista. Uma curta passagem parlamentar, mas que nunca apagou a voz comprometida quando as causas a isso exigiam. Ela tinha essa preocupação constante, que revelava através daquilo que escrevia, que revelava através da maneira como vivia, como se comportava e, enfim, as suas ações como ser cívico, como cidadã responsável que era. Sofia regressava à literatura que nunca tinha deixado. Aos poemas e aos livros para crianças, também ao teatro, ao ensaio e à tradução, num contínuo trabalho pela valorização da cultura e da língua portuguesas. Na década de 90 sucedem-se os reconhecimentos e homenagens, culminando com o Prémio Camões, entregue pelo então Presidente da República, Jorge Sampaio. Quinze anos passaram sobre esta data. Em 2004, Sofia de Melo Breiner Anderson falecia na cidade que também foi sua. Uma amiga recordava palavras da poeta e despedia-se assim. Eis que morrestes, agora já não bate o vosso coração, cujo bater dava ritmo e esperança ao meu viver. Agora estáis perdidos para mim. O olhar não atravessa esta distância, nem irei procurar-vos, pois não sou Orfeu, tendo escolhido para mim estar presente aqui onde estou viva. Eu vos desejo a paz nesse caminho, fora do mundo que respiro e vejo. Porém aqui eu escolhi viver, nada me resta senão olhar de frente neste país de dor e incerteza. Aqui eu escolhi permanecer, onde a visão é dura e mais difícil. Aqui me resta apenas fazer frente ao rosto cujo ódio e de injustiça, sujo de ódio e injustiça, a lucidez me serve para ver a cidade a cair muro por muro e as faces a morrerem uma a uma, e a morte que me corta, ela me ensina que o sinal do homem não é uma coluna. E eu vos peço, por este amor cortado,
que vos lembreis de mim lá onde o amor já não pode morrer nem ser quebrado. Que o vosso coração, que já não bate o tempo denso de sangue e de saudade, mas vive a perfeição da claridade, se compadeça de mim e do meu pranto, se compadeça de mim e do meu canto. A Sofia de Melo Brainer ir para o Panteão é muito importante para nós. Não para ela, mas para nós. Para nós que nos entendemos como nação e precisamos de símbolos, de mulheres e de homens que corporizem um ideal de nação. E sem dúvida a Sofia de Melo Brainer é uma figura absolutamente transversal. Sendo um clássico da nossa língua, ela tem um discurso absolutamente legível para todos, desde o operário ao intelectual. Todos são capazes de entender o significado e a força da sua palavra. E a forma como ela ligou a criação poética à recriação do próprio real e ao empenhamento no mundo, uma grande atenção, porque a sua poética é também um grande exercício de atenção ao real. Isso, para nós, Portugal, é de uma extraordinária importância. É um nome maior da nossa literatura, enfim, talvez fosse bom dizer que Sofia tem um lugar indelével no céu mais alto da poesia portuguesa do século XX e da poesia de todo o tempo, né? Portanto, é justíssima esta homenagem por todas as razões, não é? Pelo facto de ser uma grande poeta, não é? Uma poeta excepcional e por tudo que comporta essa obra poética, não é? Neste Portugal do inconseguimento e da imotivação, do novo riquismo e da piroseira literária, a melhor homenagem que se pode fazer à escrita de Sofia, 10 anos após a sua morte, é reconhecer que ela continua deslumbrantemente atual. Pedra, luz, pátio, fruto, manhã, mar, vento. Nisto todos nos reconhecemos. Por isso, citamos de cor os seus poemas e passamos de geração em geração os seus livros infantis, com que tantos de nós aprendemos o fascínio da leitura. E queria terminar com uma coisa que esta assim é totalmente pessoal. Faz hoje, como já foi dito, demasiados anos que aqui ao lado, uns quarteirões de distância, no mesmo dia, 25 de junho, a nossa homenageada me disse pela primeira vez: Miguel, olha ao mundo. E por isso ela fez de mim filho da sua cidade. Obrigado.